começou? Era uma inquietação. Assim, os meus cadernos de escola, os meus brinquedos, tudo era desenhado, era riscado, onde chegava era desenhando, era... Pela minha livre e espontânea vontade, eu seria uma dessas pessoas que fica pela rua pintando, gente. Eu adoro. Eu gosto de uma arte que te assusta. Assim, dela estar num lugar que ninguém estava esperando que ela estivesse ali e a pessoa pegar um susto com aquilo. Eu acho que é muito interessante. Até ficar o que é isso? O que está fazendo esse negócio aqui? Essas pessoas somos nós. Eu tento fazer essas pessoas o mais assim andrógeno que eu consigo, assim, para não tanto que eu deixo careca, assim, meio, porque na maioria das vezes eu nem gosto de deixar o rosto, porque eu acho que identifica muito, assim, e se deixar sem rosto, aliás, o rosto, a falta do rosto, ela deixa a pessoa livre. Porque se a gente define logo o rosto, diz logo tudo... Eu acho que é como um espelho. Tu vai chegar no espelho, o espelho é o mesmo. Mas cada um vai chegar ali e refletir a sua imagem. Vai chegar no espelho, não vai me ver, vai te ver. Então, eu acho que a obra de arte, ela funciona assim. Tu chega diante de uma obra de arte e ela vai refletir para ti as tuas bagagens, né? Sentimentais, culturais e tal. E não vai ver em nada o que o artista quis fazer. Agora, eu acho que quando a obra de arte realmente cumpre a função dela, né? Porque algumas só vai ver o que o cara fez, o que o cara pintou um jarro de flor, só vai ver aquele jarro de flor e pronto. Então, eu acho que também isso depende da obra de arte, né? E eu acho que essa é a função mais digna de uma obra de arte. Ela te dizer alguma coisa, te levar a sair dali com ela. Que eu comecei pintando muitas mulheres, aquelas mulheres lá de Bacurituba, porque tinha também uma influência de Miguel Veiga, de João Everto, que eles trabalhavam um pouco essa coisa no laborarte. Eu fiquei vendo esses trabalhos assim e também acho que a influência deles aí foi aquelas mulheres com cofre na cabeça, lamparina, eles valorizavam muito essas coisas, né?
E era uma coisa que fazia parte da minha infância, então não foi difícil usar isso como tema de trabalho. Então, minha primeira exposição, o tema foram esses trabalhos dessas mulheres. Aí eu até digo que são elas mesmas, né? Elas só vão se sofisticando talvez um pouco, porque quando eu começo a estudar e tal, os renascentistas, o barroco, aquelas sombras, as coisas, dobradura de pano, aquelas coisas com anatomia. Fiquei encantada com isso, claro, era a minha praia, é isso que eu gosto, é isso que eu queria fazer. Aí eu começo a trabalhar até, como já falei, em cima de alguns desses trabalhos do Botticelli, aquelas figuras, nossa. Os meus cadernos eram as mulheres que predominavam. Nunca me interessei em desenhar uma figura masculina. Sempre falo que eu não fiz também essa escolha. Quando eu me entendi, eu já me entendi desenhando mulheres. Na escola, até acho que falei isso, né? Que o meu caderno era cheio de mulherzinhas. Eu gostava de fazer uma história em quadrinho, onde uma mulherzinha ia crescendo e tal. Eu gostava de trabalhar com essa história em quadrinhos. Dessa mulherzinha que tinha toda uma história crescendo e tal. Aí hoje eu percebo que essa mulher era eu mesma, sabe? Eu acho que era uma coisa de projeção. Os meus sonhos, as minhas coisas, todas eram projetadas nessa mulherzinha. Eu acho que até hoje. Então, não foi uma escolha. Ela sempre teve presente, desde que eu me lembro pequenininha, assim. Bem pequena, eu me lembro que gostava de desenhar meu pai, minha tia, as pessoas da família. Aí depois eu fui ficando só nessa mulher que eu tinha a intenção de um dia chegar a desenhá-la perfeita. Sabe, eu sempre tentava fazer melhor, observar, fazer melhor anatomia. Eu, linda, sou eu, maravilhosa, no mundo não tem outra igual. Mas isso deixa a gente só pra droga, né? Então eu fico trabalhando com esse só, não o fato de estar, não é o fato de estar só, é o fato de ser só. Aí eu uso muito esses pronomezinhos, eu bordo muito isso, os títulos das obras, a maioria das vezes é sempre relacionada a isso, ela, eu, uma de nós, sabe, uns títulos assim um pouco um pouco ligado a essa questão desse tema que continua sendo continua sendo desenvolvido, quer dizer, uma coisa que eu acho que também não vai ter fim, porque não tem o fim, é a gente que determina, né? Porque não é o tema que determina o fim. Ele é infinito. O preto também é uma cor que sozinha talvez não tenha tanta, mas que ela serve para acentuar as outras, né? De uma forma, eu gosto muito de usar o preto sempre. Tem algumas cores que eu não consigo me livrar delas, assim, vou pintar sem elas, não. Ou amarelo, vermelho. Podia ter ficado pintando aquelas mulheres que eram vendáveis, não era? Vendia tranquilo, até hoje pessoas vêm me pedir e eu parei tudo. Não quero mais, eu acho que a pior coisa que tem é ficar se copiando. Descobrir uma fórmula mágica e ficar ali e achar que aquilo ali é uma verdade que não tem mais discussão, é isso e pronto.
eu acho que aí sim, eu acho que não tem mais interesse em continuar nem vivo. Porque se eu não tenho mais nada a desejar, o que eu ainda estou fazendo aqui nesse planeta? Não é? Eu acho que não tem graça, não tem sentido isso. Eu sempre fico procurando ver o que é que eu posso fazer para ainda mais, voltando, ainda mais quando isso serve para cutucar, eu acho que tem tanta coisa nesse país. Eu como mulher, então, puxa, ainda mais ainda com violência, com tanta coisa para ver que não tem como ficar só pintando o quadro para botar numa sala, para combinar com o sofá de alguém, para vender e ganhar esse dinheiro, pronto, não tem como. Eu acho que é uma coisa que a gente tem a obrigação de fazer. Aqui, ó, teve a face das bonequinhas. Aqui tem um pouco do pastel nessa. E aí um pouco de abstrato figurativo, sei lá, uma mistura aqui. Acho que aqui eu vomitei. Tudo que tava dentro veio saindo, porque eu acho que fazia muito tempo que eu não estava trabalhando com pintura. Aí eu acho que quis botar tudo de uma vez. Uma fome, um nó. Eu sempre gosto desse trocadilho do nó com os nós. Eles, nós, ele. Sempre. A brisa, por ser carinhosa, é a que mais tem castigado. Acho que é mais ou menos isso. Aí eu, nossa, realmente, o sol, o vento, a gente acha ótimo, né? Agora aqui, esse ventinho. Mas também a hora que ele resolve apertar a mão, né? Ele pode ser muito, castigar bastante. Opa! Aí, de repente, ele às vezes dá lições, assim, né? A gente aqui às vezes não consegue entender, às vezes bem claras mesmo. O Belo. O Belo, eu acho que deve ter um consenso por aí, porque é impressionante isso, né? De alguém chegar e dizer, puxa, como é bonito, aí o outro chega e diz como é bonito, como é bonito. Parece que existe um complô. Eu acho que, de repente, é alguma coisa que a gente tenta acomodar a vista e achar que está tudo no lugar, está tudo ok. Ali, isso é o Belo. Depois que Duchamp escancarou a porta e disse, agora vale tudo, e aí, deixou todo mundo sem chão, né? Cadê toda aquela certeza que a gente tinha a respeito do que era a arte? A arte era uma coisa que tinha que ser feita pelo artista, confeccionada. O cara vem, puxa o tapete de todo mundo e diz, não, agora vale tudo. Pode pegar qualquer objeto aí e dizer que é arte. Quem vai ter o poder de dizer que este pincel agora, daqui para frente, eu decreto que este pincel é arte? Ultimamente eu tenho os meus ídolos, assim, tem algumas pessoas, tipo a Louise Bourgeois, que agora eu sou apaixonada pelo trabalho dela. A velhinha, eu queria ser com ela quando crescesse. Sabe, até não consigo ter a ousadia que ela tem, ela é muito ousada, eu admiro muito, gostaria de ter um pouco mais, que eu me acho muito...
porque eu tive uma educação um pouco repressora por conta da religião, porque para essa família que eu fui adotada, o meu pai era evangélico, né? Aí então depois eu comecei a sentir que talvez eu não me encaixasse tão bem nesse universo, porque, puxa vida, ela é crente, faz essas figuras nuas, essas mulheres, sabe? E toda uma cultura assim de apertar. Quando a pessoa vem para fazer a arte, não adianta tentar tolir, apertar, porque a pessoa vai vazar, vai sair pela brecha, não adianta. Sou apaixonada por anatomia. Até já teve um período da minha arte assim que eu fiquei muito cheia de questionamentos. Meu Deus, tanta gente já fez isso, esse trabalho repetido, eu estou fazendo uma coisa que todo mundo já fez, sabe? Até achei que isso também não era arte contemporânea. Poxa, arte contemporânea, arte moderna, não pode ser, isso aí é lá do... Agora, a escultura é assim, uma paixão mesmo, uma coisa que eu queria realizar a vida inteira. Eu acho até que eu pintei, desenhei, fiz tantas coisas antes, até para poder chegar aqui, porque realmente eu acho que é aqui que eu me encontro. Um tema que eu desenvolvo todo o tempo na minha obra, nesses últimos períodos, é sobre a solidão, né? Eu não estou falando da solidão do estar só, mas do ser só. Então, todos os meus trabalhos, as minhas coisas são em torno desse fato. Tem algumas instalações, aquela dos pés, não sei se eu copiei pés de várias pessoas, copiei mão de várias pessoas, boca, para falar dessa individualidade, dessa questão do ser só, de ser soberano, de ser único, de ser essa criatura divina que não tem em outro lugar do mundo alguém com essa mesma característica que eu, que tu, que eu acho isso como é possível, né? Num mundo de milhões de pessoas, nenhuma pessoa é igual a outra. Será que não tem uma coisa bem em cima de mim, bem pertinho de mim, que eu tinha que fazer e que eu não estou percebendo? Que às vezes também acontece isso, né? As coisas estão tão, e tu vai te acostumando com aquilo, estão tão em cima de ti, tão pertinho, e tu fica procurando as coisas longe. Diz que na vida a gente tem uma, no máximo duas grandes boas ideias. E eu fico perguntando, será que eu já tive a minha boa ideia? E de repente ela já passou por mim, eu nem percebi. Eu fico pensando, nossa vida, eu vim nascer num lugar tão longe, numa coisa assim. Eu talvez gostaria de ter nascido num lugar, num grande centro, assim, tipo Nova York ou outro país, assim. Como é outro lugar, assim, mais... onde a arte seja vista com mais respeito, com mais, sabe, mais valor. Porque eu acho que a gente vive num lugar onde as pessoas a gente não pode dizer que aqui se valoriza a arte. Quando a gente é mais nova, a gente não vê isso como prioridade. Eu não via. E hoje eu já acho assim, tem a família, que eu não posso dizer que é a prioridade, né? A primeira coisa. Mas a arte, ela vem lá, assim, empatando com tudo na minha vida. Eu acho que E isso de não sentir que foi bem vista, bem valorizada,
talvez seja uma frustração. Eu acho que seja mais assim. Eu gostaria de viver num lugar onde isso fosse visto mesmo com mais respeito, talvez. Mas eu acho também que a gente tem que procurar crescer e melhorar o lugar que a gente está, né? Já que não pude, não deu para sair. Se eu fosse escolher, escolheria isso, mas não deu. Então eu acho que eu tenho que fazer isso agora aqui. A minha responsabilidade, de alguma maneira, eu caí aqui, eu acho que a minha responsabilidade é aqui. Então, se eu não consigo fazer nem aqui, gente, como que eu achava ou acharia que ia poder fazer isso em algum outro lugar? Então, se é aqui que é para fazer, então vamos lá, né? Então, o que eu procuro fazer é de fazer meu trabalho, de tentar, de alguma forma, que esse trabalho melhore para as pessoas daqui. Não é? Se não, eu acho que, de alguma forma, o ateliê é um espaço que, na minha microcondição de fazer alguma coisa, que eu gostaria muito de ter o poder de transformar aquilo um centro histórico, a cidade, as coisas, em uma coisa bem melhor. O que eu puder fazer para isso, para melhorar, eu acho que vou fazer. E a minha arte eu vou usar para isso, né? Em alguns momentos eu me sinto, em outros momentos eu sinto que eu sou aquela lá tradicional, sabe, na pintura, porque eu até falei, gente, eu acho que eu vou querer ser uma velhinha grafiteira. Gostaria de que meu trabalho não ficasse só preso em galeria de arte, nesse tradicional, nessa coisa acomodada. Às vezes eu me sinto muito acomodada. Eu gostaria de ser mais ousada, de ir pra rua, de fazer um trabalho bem louco mesmo, de grafite. Eu acho que eu vou fazer isso, sabe? Ainda não sei que hora.
Eu adoro. Eu gosto de uma arte que te assusta. Assim, dela tá num lugar que ninguém estava esperando que ela estivesse ali e a pessoa pegar um susto com aquilo. Eu acho que é muito interessante. Até ficar o que é isso? O que tá fazendo esse negócio aqui? Essas pessoas somos nós. Eu tento fazer essas. Marlene, como começou? As pessoas o mais assim andrógeno que eu consigo, assim, para não tanto que eu deixo careca, assim, meio. Porque na maioria das vezes eu nem gosto de deixar o rosto. Porque eu acho que identifica muito, assim. E se deixar sem rosto, aliás, o rosto, a falta do rosto, ela deixa a pessoa livre. Porque se a gente define logo o rosto, diz logo tudo. Era uma inquietação. Assim, os meus cadernos de escola, os meus brinquedos, tudo era desenhado, era riscado, onde chegava era desenhando, era. Pela minha livre e espontânea vontade, eu seria uma dessas pessoas que fica pela rua pintando.